sou Carolina de Mello, sou pedagoga da Escola de Enfermagem da UFBA e neste vídeo nós vamos refletir um pouco sobre a organização dos componentes e seleção de conteúdos, ok? No primeiro momento da nossa conversa hoje, a gente falou sobre o projeto político-pedagógico da escola, né? Como ele é organizado. E a gente viu que existe uma previsão no projeto político-pedagógico de que esses componentes sejam organizados de forma integrada, através, inclusive, do estabelecimento de um componente nuclear. Então, a gente já entendeu um pouco como se organiza esse currículo, né? Então, a gente vai focar hoje especificamente no estruturante didático do planejamento de ensino, que a gente conhece como seleção de conteúdos, tá? Então, para começar, vamos pensar o que é planejar. Planejar é um ato decisório, político, científico e tecnológico. Esta é uma definição utilizada pelo pensador, pelo autor Cipriano Lucchesi. Quando a gente pensa na docência, nós pensamos na mediação dos saberes. E um importante instrumento nessa mediação é o planejamento. Nós temos alguns tipos de planejamento, dois principais tipos. O planejamento educacional, né, que é aquele planejamento maior, é um planejamento feito pelos órgãos centrais, né, o Ministério da Educação, os estados, os municípios, através dos seus planos municipais, seus planos estaduais de educação. E temos o plano de ensino, que basicamente é dentro desse plano que a gente vai se atentar hoje. Então, dentro do plano de ensino, nós planejamos a disciplina ou curso, né? É o planejamento da prática pedagógica concernente ao ano ou semestre letivo. Assim define a professora Cristina Dávila. Planejamento de unidade muito mais concentrado nas atividades do ensino secundário. O planejamento da aula, que é um planejamento especificamente de aula a aula. E é um planejamento onde tem um detalhamento maior do cronograma e do projeto de curso. Então, o plano de aula ele tem que estar diretamente vinculado ao plano de curso desta escola. Partindo para as etapas do planejamento, podemos entender como a primeira fase, né, dessa etapa de planejar, a fase da concepção. É nesse momento em que a gente investe numa pesquisa exploratória, analisando o contexto em que se dará esta disciplina, né? Então, qual é o ambiente, qual é a instituição, o alunado, o contexto que esses alunos estão incluídos. E é nesse momento também que a gente solidifica o marco referencial da nossa formação. Então, o docente, a docente, tem que ter claro qual é a sua escolha, seu ideário pedagógico. Então, o que é isso, Carol? Nós podemos entender como ideário pedagógico alguns posicionamentos filosóficos e operacionais dentro da pedagogia que você escolhe executar. Então, existem linhas de trabalhos tradicionais, academicistas, tecnicistas ou de caráter emancipatório, a saber, a teoria de Paulo Freire, é uma teoria emancipatória, e muitas outras de Rogers, que a gente pode citar como marcos referenciais, em que o estudante, a estudantes é o centro desta prática, né? Em contraponto às linhas tecnicistas, academicistas, em que o conteúdo é o centro da prática pedagógica, ok? Partindo para uma segunda fase, a gente entende como a fase de preparação. Após você se dedicar a uma pesquisa exploratória, analisando o contexto em que esse curso será ministrado, essa disciplina será ministrada, nós partimos para a fase de preparação. É onde a gente seleciona e organiza os conteúdos.
Então, a gente seleciona e organiza os conteúdos procedimentais, os recursos e os procedimentos de avaliação. Essa é uma etapa do planejamento que concerne a essas ações. Vamos partir, então, para a fase do desenvolvimento. É onde a gente estrutura o plano, né? Onde tem um plano de ação, onde tem a avaliação, como será feita essa avaliação, como será feito o feedback, e também tem um eixo de trabalho que é o replanejamento, quando a gente refaz esse percurso de planejar, passando por todas essas fases, ok? Hoje, nós vamos nos deter à seleção de conteúdos. Como esse estruturante didático deve ser executado dentro da etapa do planejamento. Então, selecionar conteúdos é algo que o professor, o docente, é o único habilitado a fazer. É dentro dessa ação que o professor consegue executar um procedimento chamado transposição didática, que é a capacidade que o docente tem, né? Que nós entendemos que é o docente o capaz de fazer isso, a docente, que é transformar o conteúdo científico em conteúdo a ser ensinado, aprendido e transformado. Então, você consegue, como docente, fazer essa transposição, que é esse trazer o conteúdo científico para a realidade do aluno, para aquela especificidade daquela turma, congratulando com as etapas que a gente já trabalhou, que é de uma pesquisa, de conhecer o contexto. Então, os conteúdos, o que são os conteúdos, né? A gente pode dizer que os conteúdos é a seleção de conhecimentos oriundos de diferentes campos do saber, elaborado e formalizado cientificamente, abarcando concepções, princípios, fatos, procedimentos, atitudes, valores e normas que são colocadas em jogo na prática pedagógica. É importante a gente pensar que a seleção de conteúdos deve se relacionar diretamente com os objetivos estabelecidos para aquela disciplina e, consequentemente, para o projeto de formação no curso. Devem representar uma seleção relevante e significativa dos saberes culturais. Ainda assim, os conteúdos são saberes organizados historicamente em áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento se desdobram em disciplinas, núcleos temáticos, eixos básicos, blocos curriculares, entre outros, e devem constituir parte do currículo. Então, não pode ser uma seleção aleatória do que se deve aprender naquela disciplina. Nós precisamos ter coerência com o projeto maior de formação naquela disciplina, naquele curso. Devem se adequar às características cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais dos alunos, assim como suas necessidades educativas e culturais. Aí a gente volta para aquele ponto que a gente trouxe da necessidade da pesquisa exploratória, de entender qual é o grupo, quais são esses alunos e as características específicas destas pessoas que vão participar dessa disciplina. E a seleção de conteúdos, os conteúdos não são um fim em si mesmos, eles são apenas veículos para desenvolvimento das capacidades. São pontos importantes para a gente refletir sobre seleção de conteúdos. E sempre a gente tem que voltar para a nossa premissa maior, que é os conteúdos, eles atendem aos objetivos, então não ao contrário. Nós temos uma prática muito incoerente em alguns níveis do ensino, que é primeiro selecionar os conteúdos para depois estabelecer os objetivos. Pedagogicamente, nós orientamos que primeiro você estabelece os objetivos e para atender a cada objetivo você pensa numa sequenciação de conteúdos, respeitando, claro, esses princípios pedagógicos citados aqui. Então, como os conteúdos são meios de consecução dos objetivos,
Nós temos que pensar que esse conteúdo tem que ser globalizador, integrador e é uma ação educativa que tem por fim a aprendizagem do ou da estudante. Ao docente cabe selecionar, sequenciar, temporizar, organizando assim a seleção, os conteúdos que serão trabalhados naquela disciplina. Selecionar, ele vai definir quais serão esses conteúdos. A sequenciação tem um caráter mais geral no trabalho de seleção de conteúdos, que é propor uma distribuição temporal. Então, é a ordem e a relação entre objetivos e os conteúdos. Em que tempo, veja só, sequenciação. Qual a ordem em que esses conteúdos vão aparecer nessa execução do trabalho docente? E algo que confunde, mas que não é a mesma coisa, que é temporizar. Então, a gente sequenciar é dar ordem a esses conteúdos, fazer a relação que eles têm de completude, de entendimento, de facilidade, de compreensão deles, certo? E temporizar é a organização do tempo concreto em que vão se desenvolver as sequências das aulas. Então, para cada conteúdo, quanto tempo irá se utilizar? Dentro desta ordem, essa ordem sequenciada, né, que a gente chama de uma sequência, através da seleção de conteúdos, isso tudo é a determinação da ordem de como e quando vai acontecer essa explanação, essa troca de conhecimento através dessa ordenação de conteúdos, ok? Na sequenciação, quando a gente pensa em sequência, como é que eu sequencio os conteúdos para a minha disciplina? Você tem que pensar sempre na conexão dos conteúdos já aprendidos e os novos conteúdos. Então, não é funcional, não tem ordem, não tem ordenamento, não tem princípio pedagógico, você, docente, trabalhar um conteúdo em que os estudantes, as estudantes não tenham compreensão de conceitos subsunsores, que são conceitos que vão subsidiar o entendimento daquele conteúdo novo. Então, primeira coisa é pensar qual a conexão que existe entre os conteúdos já aprendidos e os novos. E partir daí para pensar quais as relações mais importantes entre conteúdos para facilitar o tratamento na aula. É sempre pensar o único personagem que tem capacidade de fazer isso é de fato o docente, a docente, de pensar a relação mais importante, das relações mais importantes entre esses conteúdos. Pensar sempre na relação do conteúdo no âmbito local e no âmbito global. Adequar esses conteúdos às capacidades das alunas. Não é para cumprir tabela, tem que ser para focar na aprendizagem daquele estudante. Ter continuidade e coerência cíclica e não linear. Então, não pode ser algo que você pense sempre em seguir em frente. Tem que se completar. Então, os conteúdos dados nos componentes em determinado semestre, ele tem que se completar o entendimento de formação da enfermeira ao longo daquele semestre, ao longo daquele curso e sempre indo e voltando no sentido de que um conteúdo vai completar o entendimento do outro conteúdo. Ter unicidade entre teoria e prática. Definir eixos de conteúdo. Só apenas o docente é capaz de fazer essa transposição didática, como eu disse no início, que é o processo em que o professor transforma o conteúdo científico em conteúdo de ensino. Então, a gente chama de uma ciência dura, aquele conceito mais original, aquele conceito que tem um acesso mais limitado, o professor vai lá e ele é o único capaz de tornar ensinável esse conteúdo. Olha que responsabilidade, né? Nós já sabemos que só o professor é capaz de fazer isso. Mas daí
eu já selecionei, já sequenciei, já temporizei. Como eu vou separar esses conteúdos? 3 tipos. Os meus conteúdos, eles têm ordens conceituais, né? Se referem à capacidade de operar símbolos e representações. Então, nós vamos entender os conceitos, os conhecimentos envolvidos ali em determinada disciplina. Procedimentais, que são aquela capacidade para mobilizar conhecimentos práticos e pragmáticos. Então, dentro desta disciplina, o que é que o aluno deve saber, conhecer, entender, o que é que ele deve saber fazer. E um terceiro eixo de seleção de conteúdos é as atitudinais. Então, os conteúdos atitudinais, eles se referem à formação de atitudes e valores que devem estar presentes no momento em que aquele estudante está pondo em prática aquele conhecimento. Então, é tudo interligado, tem uma conexão. Para ficar mais claro, quando a gente pensar em determinado planejamento, em determinados conteúdos, eles têm que se completar. Então, para cada disciplina, existem conceitos, existem procedimentos e existem atitudes. De modo prático, você sabe o que é, você sabe como fazer e você sabe quais são os valores e atitudes que estão imbuídos nessa ação. Sempre a gente tem que retornar para aquela nossa premissa. Os conteúdos atendem aos objetivos e eles devem ser selecionados, organizados, sequenciados e temporizados em função da aprendizagem do estudante, ok? Mas e como a gente deve selecionar? Como é que eu faço, então, para selecionar os conteúdos essenciais? Vamos pensar, né? Nós já temos dados suficientes para entender que o semestre que se ocorreu, né, agora, nesse período de pandemia, que foi o semestre letivo suplementar, pontos foram levantados na avaliação do semestre realizado pelo colegiado e pelo NDE, Núcleo Docente Estruturante. Um dos dados apontados, né, uma das falas que mais se repetiram é que houve uma sobrecarga de atividades, de conteúdos, e a gente sabe muito bem que é responsabilidade do estudante fazer essa escolha de acordo com as suas limitações, mas também nós precisamos ter como ponto de partida do nosso planejamento o entendimento de que o meu conteúdo ele deve se completar no outro conteúdo do outro componente. Então, se a gente pensar de forma integrada, ficará mais fácil para o estudante compreender o seu percurso, o seu entendimento, a sua formação dentro daquele curso. Então, um instrumento, um meio que pode auxiliar o docente a fazer a seleção de conteúdos para o seu componente chama-se um quadro de mapeamento preliminar. É um quadro utilizado no curso do ateliê didático que é oferecido pela Prodep, com a coordenação da professora Ana Verena Madeira e professora Cristina Dávila. E é um quadro que a gente utiliza no ateliê como maneira de entender quais são os conteúdos essenciais, como que esses conteúdos devem se organizar, como eles aparecem na prática pedagógica desse docente na sua disciplina. Então, a primeira etapa desse mapeamento preliminar são as ideias gerais. É aquele conteúdo que você já selecionou e sabe que ele precisa ser trabalhado na sua disciplina. Então, qual é o conteúdo? Então, a gente ordena os conteúdos. Dentro de tal conteúdo, quais são os conceitos chaves intermediários? Quando a gente pensa no conteúdo selecionado, quais são os conteúdos que definem, quais são
os conceitos chaves que definem este conteúdo. Para avante, né, avançando na composição desse quadro, nós pensamos nos conhecimentos específicos, são os subtemas. Então, dentro de um grande conteúdo, tem conceitos que são chaves, né, eles são intermediários, e tem conceitos específicos. Então, a gente vai destrinchar muito mais aquele conteúdo geral. E dentro deste conteúdo, o que é que o aluno deve saber, conhecer, ele deve saber fazer e quais são os valores e atitudes que estão impostos, que devem ser experienciados pelo estudante ao final desta disciplina, ao final deste conteúdo, ao final deste componente. E por fim, no quadro nós encontramos um espaço para a gente completar com conceitos subsunsores, que são conceitos que devem servir, são pré-requisitos, né? O que o estudante deve saber para melhor compreender aquele conteúdo? Então, esta é uma atividade, é um exercício que nós fazemos para compreendermos o que é essencial, o que é que não pode faltar, né? O que é que completa um outro componente dentro daquele semestre? O que é que vai contribuir para uma aprendizagem cíclica, né? Para uma aprendizagem significativa daquela estudante no curso de enfermagem. Então, essa foi uma exposição, uma explanação, né? Uma troca, um convite à reflexão sobre esse estruturante didático do planejamento, que é o conteúdo, né? Como selecionar esse conteúdo. Eu agradeço a atenção de vocês e convido-os nesse momento para a gente fazer um exercício de composição do quadro de mapeamento preliminar, tendo como base a sua disciplina. Posteriormente, vamos discutir juntas dentro de um encontro, de um momento mais coletivo. Ok? Obrigada e até mais.